qual é a sua visão sobre o após a morte? Para onde você acha que você vai? Pergunta complexa. Depende da forma que você encara a religiosidade. Católica, espírita, muçulmana. Você tem várias vertentes religiosas que pregam coisas distintas. Uma vez que marca a igreja cristã é uma ressurreição, que você só vai poder ser julgado no final dos tempos, no Apocalipse. O espiritismo prega que você vem para poder saldar dívidas do seu espírito até que ele fique purificado. O budismo, você vai reencarnar até que pague todos. Então, assim, a gente fica meio sem saber. É confortável para o ser humano acreditar que haverá algo depois da morte. Então, para deixar mais confortável, eu acreditaria que sim, existe algo depois da morte. Eu queria perguntar qual seria a sua visão particular sobre isso. Você segue alguma religião ou algo assim? Eu sou gnóstico. Entendi, é agnóstico. Não, sou gnóstico, não agnóstico. Ah, tá, entendi. Eu não fico preso a dogmas, eu quero saber o porquê, os porquês. Eu frequento uma fraternidade e a gente aprende a entender as coisas, entender a matéria, entender a vida, como ela é. Porque você fica essa coisa de dogma demais, toda religião tem um dogma, e o dogma é a coisa que é inexplicável, é porque é. E nada é porque é por causa de alguma coisa. Então, sim, eu acredito que exista, metafisicamente falando, forças mais fortes, da qual fazemos parte. Entendi. Vou te falar que é a primeira vez que eu conheço um gnóstico. Acho que eu nunca tinha conversado com um gnóstico. Legal. Uma coisa que eu queria perguntar sobre o gnosticismo. Algo que se falava muito, principalmente no gnosticismo antigo, nos primeiros séculos após Cristo, é que Jesus, ele não poderia ser um ser material pela crença de que a matéria, ela é intrinsecamente algo ruim, criado por um Deus ruim. Portanto, ele não poderia ser material. Jesus seria um ser espiritual, que ele não teria encarnado de fato. Seria isso o que você acredita? Estou perguntando só para conhecer se realmente é como os antigos pensavam. Olha só, Jesus foi um avatar, foi um ser iluminado, de fato. Pois, por mais que você não creia em Jesus Cristo como pessoa, ele existiu. Como é que se prova isso? Existem vários relatos hoje em dia na internet, você pode ver que existiam as passagens, historiadores romanos contando a história do homem de Nazaré. Então, se existem históricos de outros lugares que ele não via ele como um Cristo, mas via ele como um anarquista, porque ele ia contra a ordem, então sim, ele existiu. Então você acredita que Jesus foi um homem mesmo, com um corpo que nasceu e foi crucificado? Sim, o que mudou um pouco é que a gente vive muita Bíblia depois dos concílios, né? Os concílios que não podiam aceitar Jesus como um homem. Então tirou-se o homem e deixou o divino. Onde você estava dos 10 aos 33, aos 30 anos? O gnosticismo diz que ele estudou. Estava estudando com os melhores sábios do mundo. Ele viajou. Algumas vertentes diz que ele foi para o Egito. Outras vertentes que ficou fora um tempão, ele sumiu. Depois ele volta mais sábio, pregando a paz. Pregando o quê? Não é violência, não é tomando, é conquistando. É dando a oportunidade das pessoas serem o melhor delas. Você acredita que Jesus era Deus em carne? Pergunta complexa. Bom, baseado na minha crença, sim. Seria a Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo. Porque tudo na Terra são três, é trio. Tudo é três. Líquido, sólido, gasoso, os átomos, elétrons e nêutrons, você, tem tudo. 3 em 1, né? Somos 3 em 1. Você vê que a Terra está a posição certinha a favor do Sol. Se tivesse 1 quilômetro a mais, ou 1 quilômetro a mais de luz, ou para cá, não tinha vida. Então, quer dizer, a água está líquida. Por quê? Nessa temperatura e pressão ela fica líquida. Não dá para você achar que você é fruto de um acaso, né? Não dá. Sim, isso é um ponto bem interessante, com certeza. Agora, eu queria perguntar, você acha que depois que você morrer, você vai estar diante desse Deus? Depende muito da definição que você acha Deus. Deus não é um homem branco, barbudo, com uma bata branca te aguardando num lugar calmo. Não. Eu acho que que a minha energia vai encontrar com o seu Criador ou a sua força maior. Porque a gente tem a cidade de Deus, com Jesus Cristo branco, de olhos verdes, impossível. Onde ele nasceu, sendo quem ele era, não podia ser branco, porque ele era, nem ter cabelo louro, nem ter olho verde. Assim, eu não tô dizendo que se você acha que vai encontrar um homem branco com barba branca é tipo Papai Noel. Tô falando nesse sentido, de você morreu e você vai estar diante do Criador. Você dessa forma. Vamos lá. Partindo do princípio que eu acho que Deus é uma finita ou imensurável fonte de energia, então assim, eu vou voltar ao estado de matéria da onde eu saí. Então creio que sim. Você acha que haverá um julgamento para todos de acordo com como viveram? O julgamento todo dia. Todo dia está julgado. Essa história de você desculpa por ações, de compensação, de julgamento,
Então você faz o mal, você maldoa alguém gratuitamente e dá comida para o mendigo achando que vai equilibrar isso, e quando chegar lá na frente você vai, feito os egípcios, pesar seus pecados com uma pena. Isso não vai acontecer. Mas como você vive hoje, vai de alguma forma influenciar o seu caminhar. Quem planta vento só colhe tempestade. Sim. Quem planta amor, recolhe amor. Então assim, eu acredito nisso. Então você acredita que o que a gente faz aqui, a gente paga aqui? Eu acredito nisso também, cara. É porque se eu acreditasse mesmo, realmente, em que tudo que eu fizesse aqui só teria consequência, sei lá quando, daqui no final dos séculos, por que eu seria bom hoje? Mas você não acha que isso, na verdade, influencia até mais? Porque se eu quiser tirar vantagem desonestamente nesse mundo, eu posso muito bem sair ileso, porque ninguém vai estar me vendo, por exemplo, em uma situação em que só eu sei a verdade. Porém, Deus, que sabe todas as coisas, vai saber que eu cometi um ato ilícito. Vou te dar um exemplo. Você deve saber também que aqui no Brasil são menos da metade dos assassinatos que são solucionados. Muita coisa que as pessoas fazem aqui na Terra, na verdade, sai impune. Elas não recebem bem o que deveriam aqui. Pensa, por exemplo, vou dar o exemplo clássico de Hitler, que ele foi responsável de milhões de mortes, e ele teve uma morte rápida por um tiro na cabeça. Aí, depois de tanta maldade, será que o que ele recebeu foi uma morte indolor? Será que Deus, sendo justo, e justo no sentido de que ele retribui de forma justa a maldade humana, será que ele, então, não deveria retribuir no sentido de justiça após a morte?